começando, eu só não vou sem microfone, o background de entupimento do nariz torna a coisa mais difícil de projetar a voz, mas bem. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer muito o convite para poder estar aqui, é obviamente um gosto, sob vários pontos de vista, inclusivamente o vir aqui a este espaço me traz, enfim, algumas memórias já há bastante tempo, e eu, aliás, para encontrar algumas pessoas de uma instituição, enfim, eu com ainda atrás do coração, independentemente disso, foi nessa instituição que começámos a fazer aqui algum trabalho sobre a recuperação deste espaço e, portanto, sob vários pontos de vista, também agradecer aqui, de facto, o convite. Faltam 4. Eu tive aqui alguma hesitação sobre como é que eu poderia abordar este tema, ainda para mais porque eu, de facto, não estou no painel, estou no painel, mas faço uma intervenção de arranjo do painel e, portanto, surgiu aqui um bocadinho esta questão de como é que eu abordo o tema? Eu abordo o tema pelo lado mais institucional, discutir aqui algumas questões associadas às escolhas, particularmente um tema que nos é relativamente importante, que é como é que nós olhamos para a mobilidade em Portugal, como é que nós olhamos para aquilo que é o futuro da integração entre diferentes tipos de redes, e nomeadamente aquilo que é a integração entre a rede rodoviária e a rede ferroviária. Olho sobre esse ponto de vista, olho sobre um outro ponto de vista que para nós é importante, e eu ainda argumentarei um bocadinho sobre esse aspecto, que tem muito a ver com aquilo que, aliás, acabou de ser dito sobre a campanha de publicidade para o setor e, portanto, a necessidade que há de termos um setor que seja relativamente forte e atrativo e que nos projete para o futuro numa situação em que, de facto, a capacidade de atração de alunos para determinadas áreas tem vindo a crescer. E então, no meio desta discussão, eu acabei por tentar fazer aqui um exercício relativamente híbrido, que é aquilo que, felizmente, não tenho aqui alunos ou ex-alunos meus, e envergonharia qualquer aluno meu de universidade. Vou tentar, como normalmente se costuma dizer, enfiar o raciocínio na bunda de tiro e, portanto, em primeiro lugar, começa logo pelo, olhando para o tempo que eu tenho e para o número de slides que eu tenho, seria obviamente aquilo que eu vou fazer, aquilo que não se deveria fazer. Portanto, vamos tentar. E eu, no fundo, vou tentar fazer aqui alguma caracterização de algumas iniciativas, aquilo que está definido em termos de atuação por parte de Portugal, mas vou tentar fazer, deixar aqui essencialmente quatro mensagens que eu espero que possam ser de reflexão para aquilo que depois a seguir se vai discutir em termos de debate. Bom, eu começo, não é muito normal começar desta maneira, mas acho que é relativamente importante começar por aquilo que efetivamente tem a ver com o enquadramento do ponto de vista do tema da sustentabilidade e particularmente do ponto de vista do tema da sustentabilidade ambiental e que marca essencialmente aquilo que é ou aquilo que deve ser o estabelecimento de um conjunto de prioridades em termos do investimento a realizar. De facto, não posso utilizar o ponteiro, certo? De facto, o Pacto Ecológico Europeu estabelece muito claramente, quer para 2030, quer para 2050, e o 2050 depois até tem algumas nuances, estabelece muito bem quais é que devem ser os objetivos em termos de emissões ou de redução de emissões de gases de efeito de estufa, sendo que, obviamente, a partir do momento em que nós, o próprio Pacto Ecológico Europeu caracteriza muito bem o contributo dos vários setores e nós temos um destaque muito significativo para o setor dos transportes, isso obviamente condiciona de uma forma muito clara quais é que devem ser os objetivos associados aos investimentos que nós temos que desenvolver. Para além disso, a Estratégia Europeia de Mobilidade Sustentável e Inteligente estabelece também um conjunto de requisitos. Tem aqui até 2030 o tráfego de alta velocidade deverá duplicar. No caso nacional, esta meta é relativamente simples de atingir, porque qualquer coisa dividida por zero, como sabem, está acima do valor da duplicação.
Portanto, o transporte ferroviário de mercadorias deverá crescer 50%, o transporte coletivo programado na União Europeia para distâncias inferiores a 500 km deve ser neutro em CO2, de onde depois algumas derivações, nomeadamente naquilo que diz respeito às obrigações ou requisitos associados ao transporte aéreo. Até 2050, o tráfego ferroviário de alta velocidade deverá triplicar e o transporte ferroviário de mercadorias deverá duplicar. Estes objetivos são muito claros e estes objetivos são, de facto, extraordinariamente importantes porque nós trabalhamos com horizontes de projeto, horizontes temporais tão amplos que, obviamente, a adequação desses projetos ao cumprimento destas metas tem enorme relevância em vários aspectos, a começar por um tema que é absolutamente essencial, que é a capacidade de obtenção de financiamento e, nomeadamente, financiamento comunitário. Em termos de objetivos nacionais, enfim, acho que não vale a pena perder muito tempo com isto. Portanto, a neutralidade carbónica até 2050 tem uma meta que foi antecipada, cuja meta foi antecipada para 2045. Tem aqui estabelecido a redução de emissões de gás de efeito de estufa no setor dos transportes face a 2005, muito desafiante, desde logo até 2030. E a convicção, daqui resulta, que aliás está consagrado no Plano Ferroviário Nacional, de que a contribuição do modo ferroviário é absolutamente indispensável para o cumprimento destes objetivos. Eu costumo dizer, com franca abertura, de que se de facto sem os investimentos que estão planeados no modo ferroviário, portanto na infraestrutura ferroviária, nós, país, não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Ou seja, o primeiro tema sobre o qual vale a pena ter uma reflexão significativa tem muito a ver com o tema da sustentabilidade. Mas o tema da sustentabilidade, atenção a este aspecto, não é só uma questão de emissões. Como nós sabemos, temos muito esta discussão tradicional sobre a economia circular e o que é que, do ponto de vista da atividade de construção em matéria de economia circular, se pode fazer. Isto leva-nos a uma discussão muito longa, inclusivamente sobre aquilo que são os padrões e as referências que nós podemos incorporar em sede de exercícios de contratação pública. Mas mesmo a esse nível, gostava de dar um bocadinho esse exemplo, acho que o tema em que nós nos devemos concentrar é muito este. Nós planeamos um ciclo de investimento que é muito significativo, que é extraordinariamente pesado, temos que cumprir um conjunto de requisitos em matéria de contratação pública. A grande questão é sempre aquele diálogo que nós temos habitual, que é: devemos ou não devemos introduzir restrições, como, por exemplo, obrigar a determinados níveis de cumprimento de aquilo que se convencionou chamar contratação pública verde, ou isso tem efeitos em termos de redução de capacidade concorrencial por parte do mercado. E nós estamos sempre neste diálogo e nós temos que resolver de uma vez por todas este problema, ou temos que, de facto, contribuir para que ele possa ser melhorado. Eu tive há relativamente pouco tempo num conjunto de reuniões com os nossos parceiros da ADIF, em Espanha, e eu devo dizer que a grande preocupação, obviamente, nós temos muitos projetos para discutir, muitos temas para trabalhar, mas a grande preocupação que a ADIF tem neste momento é uma coisa chamada Valência, não é? Portanto, estão marcados por aquilo que aconteceu em Valência e estão a discutir muito. É óbvio que o que aconteceu em Valência não tem a ver com transportes, não é isso que está na origem, não é isso que está na origem do problema. Mas aquilo que foi o impacto sobre o que aconteceu em Valência. No outro dia alguém chamava, por acaso agora lembrei-me quem, não vou dizer, mas alguém chamava, imaginem um tsunami, só que o tsunami, em vez de vir do mar, veio do ar, e portanto foi aquilo que ali se passou, foi esta a forma que eu me ouvi caracterizar. Mas o que é certo é que isto tem levado à ADIF, eu tenho tido a oportunidade de assistir a isto, a esta discussão, a ponderar muito bem aquilo que são as escolhas que faz, nomeadamente, ou que fez, nomeadamente, naquilo que são os túneis que lá tem. Nós, em 2022 e em 2023, eu, aliás, utilizei esta expressão em qualquer um dos anos, na altura da apresentação dos resultados da IP, em 2022 e 2023 nós atingimos picos de investimento. Portanto, 2022 foi um pico de investimento, 2023 foi um pico de investimento, 2024 será um pico de investimento. O que é que isto quer dizer? O investimento tem vindo a crescer entre ferrovia e rodovia
o investimento em ferrovia é um investimento mais significativo que o investimento em rodovia. Ali não estão incluídos os valores relativos à manutenção, nem de um lado nem do outro. Nós estamos a falar, em 2022, em ferrovia, um investimento que ultrapassou os 400 milhões de euros, em 2023, um investimento que ultrapassou os 550 milhões de euros, e o valor de investimento em 2024 vai ser superior a este. O valor de investimento em rodovia também cresceu ligeiramente, mas com uma expressão menor. Qual é a questão? A questão aqui é que, de facto, nós viemos num período, aliás, estava representado naquele gráfico que foi apresentado aqui anteriormente, nós viemos daquilo que eu costumo chamar um vale, e que de repente começámos a crescer investimento a partir de determinada altura. E os valores de investimento têm vindo a crescer. E o mercado tem-se vindo a adaptar. A grande questão, e aquilo que importa discutir, e esta é sempre para mim uma questão, talvez a questão mais importante, é qual é o ponto que nós chegamos, a partir do qual nós não conseguimos mais ter resposta por parte do mercado. Não há capacidade do mercado, não há players, não há condições para, de facto, incrementar a quantidade de projetos em simultaneidade. Esta discussão também é uma discussão muito difícil. Porquê? Porque nós não olhamos para os investimentos da IP isoladamente. Temos os investimentos da IP ao mesmo tempo que os investimentos do metro do Porto, do metro de Lisboa, da habitação, e, portanto, isto torna difícil, de facto, conseguir fazer uma avaliação de qual é o ponto a partir do qual nós não conseguimos ter condições, nem condições de preço para realizar os projetos, nas condições e nos prazos que nos propomos. Nós, em 2024, estão aqui os valores, o estimado para 2024 será um investimento, realização de um investimento na ordem dos 760 milhões de euros. Temos uma ligeira redução prevista no ano 2025, mas compensada por um aumento significativo no investimento em rodovia e depois a seguir uma continuação a partir de 2026. Estes são os instrumentos de planeamento, conhecem-nos todos melhor, se calhar até do que eu os conheço. A mensagem que é importante passar aqui é que nós tínhamos cerca de 2 mil milhões de euros naquilo que depois, enfim, transitou para o Ferrovia 2020, cerca de 2 mil milhões de euros. A execução no âmbito da Ferrovia 2020 e correspondente àquilo que foi financiamento comunitário, que foi aproveitado na sua quase totalidade, foi ligeiramente superior aos 2 mil milhões de euros, mas, independentemente deste investimento de 2 mil milhões de euros, aquilo que nos espera daqui para a frente é qualquer coisa como 5 vezes, quase 5 vezes este valor de investimento. E se nós passarmos o período do Ferrovia 2020 com vários problemas, quer do ponto de vista processual, quer do ponto de vista de contratação pública, quer do ponto de vista de resposta do mercado, nós vamos ter um desafio daqui para a frente, um desafio que é muito maior. Bom, aqui também só vou passar por isto muito rapidamente. Os principais resultados, não preciso não esquecer, de facto, essencialmente, os projetos da Ferrovia 2020 eram muito virados para a questão do aumento, do aumento da competitividade do transporte ferroviário, aumento de capacidade, número e comprimento de comboios, eficiência, melhoria das ligações internacionais. Há poucos dias, foi no final de novembro, foi reaberto mais um troço do corredor internacional norte, sim, em data posterior àquilo que no passado tinha sido anunciado, e estamos a trabalhar no sentido de concluir as obras nos restantes troços até ao final do primeiro trimestre de 2025. O corredor internacional sul, talvez uma das ligações mais importantes do ponto de vista de mercadorias. Melhoria nas ligações internacionais, como eu estava a dizer, criação de condições para a interoperabilidade ferroviária. Os principais investimentos em carteira neste momento, e portanto tentando também fazer a localização do mapa e mostrar aqui um bocadinho a alteração de foco.
em relação aos investimentos. A alta velocidade Porto-Lisboa, a alta velocidade Porto-Valença, primeira fase, a quadriplicação do troço Ponte-Vileiro-Besinde, a quadriplicação do Alverca-Castanheiro, a nova linha Sines-Grândola, a duplicação do Terceirão-Pombel, o reforço de capacidade do ramal de Alfarelos, os estudos de eletrificação da linha do leste, a modernização Caldas de Louriçal da linha do oeste, o Régua-Pocinho, Casa Branca-Beja, a modernização da linha do Voga e, em relação à alta velocidade, mais recentemente adicionado com a inclusão da terceira travessia do Tejo, a ligação para além da alta velocidade que ligará Lisboa à vizinha Espanha, a alta velocidade na ligação Lisboa-Évora e depois de Évora, onde uma parte do investimento está no Corredor Internacional Sul, está em fase de conclusão para a ligação Lisboa-Madrid inferior às 3 horas, tal como tinha sido anunciado, portanto que está em fase de final de elaboração dos estudos. Já sabem, em relação à linha de alta velocidade Lisboa-Porto, este tema foi fortemente divulgado, portanto, em relação ao tempo de percurso, às fases e às datas previstas e em relação à questão das estações, tudo isto tem sido fortemente divulgado e, portanto, passaria só, não poderia deixar de fazer a referência. A fase na ligação de Porto para Vigo tem também aqui as indicações, nomeadamente com a indicação da fase 1, 2027 até 2032, na ligação que vai de Braga, Valença, Fronteira até Vigo, e depois a correspondente ligação entre Porto e o aeroporto de Sá Carneiro. Nós temos estado a trabalhar com os nossos colegas espanhóis da ADIF no tema da ligação, na ligação a Vigo e, nomeadamente, na transposição da fronteira, tal como neste momento estamos a começar a trabalhar por causa da ligação a Madrid. No que diz respeito à ligação de Lisboa-Madrid, como eu disse, também só para termos aqui um referencial, nós estamos a trabalhar nas conclusões dos projetos, quer no que diz respeito à terceira travessia do Tejo, quer no que diz respeito à ligação entre Lisboa e Évora e depois a questão da ligação ao aeroporto. Obviamente estamos aqui também dependentes, nomeadamente, por exemplo, do estudo que a ANA irá entregar, está previsto agora para 17 ou 18 de dezembro, e, portanto, obviamente, esse é um elemento depois importante para incorporar no nosso trabalho, mas também para terem aqui um bocadinho só a visualização do que está em causa no que diz respeito ao corredor Lisboa-Madrid. Há pouco, o Sr. Bastonário, aliás, falava sobre a questão do PRR, com um tema, aliás, que houve uma das questões que também mencionou, que teve a ver com a questão, por exemplo, do financiamento das estradas. O PRR, que nós temos duas componentes sob gestão, uma primeira componente desde o princípio, uma segunda componente que foi adicionada a quando da reformulação do PRR, mas inicialmente a nossa mensagem era relativamente simples, era que nós só tínhamos PRR para financiamento de estradas. E este tema é importante porquê? Porque de facto nós, eu depois direi erradamente, mas enfim, dizer isso é razoavelmente irrelevante, é um tema que temos naturalmente que discutir, mas não há financiamento comunitário para estradas. É lógico que se discute muito a possibilidade de haver financiamento comunitário para algumas questões relacionadas com gestão de estradas, nomeadamente a incorporação de tecnologia nas estradas, a questão da comunicação entre as estradas e os veículos, enfim, há algumas outras questões também associadas à resiliência climatérica e adaptação das estradas à resiliência climatérica, sensorizações, etc. Mas fora isto, para construções de estrada, de facto não há financiamento comunitário. E ao não haver financiamento comunitário, obviamente a pressão
sobre a construção de novas vias e aquilo que tradicionalmente vemos praticamente todos os dias, os pedidos de é preciso a variante disto, ou a alteração àquilo, ou a rotunda de... Obviamente não há financiamento para isto, o que obviamente condiciona também muito aquilo que são as prioridades que vão ser estabelecidas. Mas houve financiamento PRR, a componente 7, que não é exclusivamente da IP, é IP e câmaras municipais, mas sob gestão da IP, um investimento total de 463 milhões de euros, 27 projetos, em 3 áreas: missing links e aumento de capacidade, ligações transfronteiriças e áreas de acolhimento empresarial, as mensagens em matéria de redução de congestionamento, de segurança e eficiência na circulação de mercadorias é transversal a qualquer uma destas três áreas. Estão aqui os valores de investimento total em cada uma delas. Nós temos a generalidade dos projetos praticamente avançados. Nós, aliás, neste momento, o único projeto que nós estamos com mais dificuldade tem a ver com um tema também que vem sendo recursivo e que é o da autorização para o abate de um conjunto de árvores, independentemente das medidas de compensação. As metas e os marcos têm vindo a ser cumpridos, mas, de facto, tivemos aqui uma oportunidade que nos permitiu fazer investimento rodoviário com uma distribuição geográfica que nos é bastante interessante, porque os investimentos estão bem distribuídos pelo país, o que é, penso eu, também, desse ponto de vista, de louvar. E acrescentámos, há relativamente pouco tempo, uma componente digital, enfim, na componente 15 de mobilidade sustentável, digitalização do transporte ferroviário, em que estamos a fazer a alteração a sistemas de sinalização. O processo está em curso, está a avançar, embora tenha tido aqui uma impugnação, mas estamos a avançar, tendo em atenção aquilo que é a alteração da legislação que foi estabelecida. Está aqui a imagem da distribuição geográfica dos projetos PRR. Nós temos 5 projetos que estão concluídos, 16 que estão em curso, 4 que estão adjudicadas. Nas 25 empreitadas temos um investimento de 380,2 milhões de euros. Isto é valores que são valores da adjudicação inicial. Nós, obviamente, depois a estes valores temos que acrescentar algumas outras coisas, incluindo, por exemplo, fiscalização. Todos os projetos foram ganhos, enfim, só uma constatação de facto, foram ganhos por empreiteiros nacionais. A execução financeira, nós recebemos já 158, este valor está desatualizado, já recebemos mais de 13 milhões de euros, mas temos aqui cerca de 180 milhões de euros já de execução comprovada. Nós estamos a trabalhar, também para passar aqui alguma mensagem, num conjunto de outros investimentos. Um dos exemplos que eu gostava de dar aqui tem a ver com o facto de o nível de eletrificação que os investimentos que temos estado a levar a cabo permitem, já é um nível de eletrificação relativamente elevado. No entanto, uma das discussões que nós estamos a ter neste momento é precisamente poder mobilizar o canal ferroviário, bem como o canal rodoviário, embora aí a nossa expectativa em termos de potencial de produção de energia verde seja menor, para fazer produção solar fotovoltaica e, particularmente, no caso do canal ferroviário, para energia de tração. Ou seja, a mensagem que nós queremos e temos insistido sempre muito tem a ver com estabilidade de investimento. Estabilidade de investimento é importante face àquilo que, de facto, é a nossa capacidade de, junto do mercado, poder gerar aqui alguma dinâmica. Isto não basta, obviamente, o tema da previsibilidade é também ele um tema essencial e é isso que nós temos estado a tentar fazer ao estabelecer uma programação e uma calendarização cuidada daquilo que é o nosso trabalho, de uma forma muito mais ajustada à realidade do que aquilo que foi apresentado em 2016 enquanto planeamento de execução para
os anos correspondentes ao ferroviário. do Pedro Mota Santos. Desafios futuros. Previsibilidade e estabilidade do investimento, já o mencionei. Grandes tendências, sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica e geração de dados, modelos de gestão e financiamento, alterações demográficas e sociais. Nós estamos, neste momento, ao nível da União Europeia, numa discussão muito significativa sobre o que é que deve ser o orçamento comunitário para os próximos anos. E um dos temas principais em discussão é, sim ou não, quais é que devem ser as dimensões reservadas para que prioridades, nomeadamente para aquilo que é investimento cross-border no que diz respeito ao investimento ferroviário, mas também para aquilo que diz respeito à digitalização. Portanto, estes temas estão, neste momento, em discussão e, portanto, como é que nós conseguimos encontrar modelos de financiamento, incluindo modelos de financiamento verde, que possam permitir aquilo que para nós é essencial, que é conseguir assegurar uma estabilidade do investimento. A redução da emissão do setor dos transportes, inovação ao serviço de um caminho de eficiência e sustentabilidade, paradigmas de produção em alteração, necessidade de modernização de algumas infraestruturas, recuperação de backlogs e melhoria de interoperabilidade com outros países europeus. Estas são os principais desafios. Nós baseamos na ferrovia como motor de desenvolvimento sustentável. Portugal tem uma grande incorporação de energias renováveis e isso também é, deste ponto de vista de cumprimento das metas ambientais, um tema relativamente importante. Mas uma das questões que, de facto, nós não podemos ignorar quando temos de discutir oportunidades do futuro tem a ver com a gestão do talento, capacidade de formação, capacitação técnica e capacitação em competências críticas. O tema da organização com princípios da gestão é ESG, já se sabe, isto é um tema, se não quiserem encarar de outra maneira, encarem pelo menos como um tema essencial de compliance para financiamento, mas, de facto, o tema do talento, da capacidade de resposta. Nós estamos num contexto, deixem-me ver só aqui, nós estamos num contexto em que, inevitavelmente, todos nós estamos a olhar para inteligência artificial aplicada à gestão de infraestruturas, para planos. Nós desenvolvemos agora recentemente um plano de resiliência da nossa infraestrutura, para caracterizarmos para a nossa infraestrutura o nosso país em termos de resiliência, mas não há dúvida nenhuma de que isto exige, do ponto de vista de capacidade de resposta, não apenas competências, mas uma enorme capacidade de adaptação, até porque aquilo que nós estamos a fazer em termos de resposta tecnológica, inteligência artificial, modelos de adaptação climática, estão-nos a criar crescentes desafios naquilo que se calhar é a temática, quando eu falo com os nossos contrapartes europeus, se calhar é a temática de topo, que se chama, bem, já ela chama-se segurança, mas que dentro do contexto da segurança chama-se cibersegurança. Como eu vos disse, nós desenvolvemos um plano de resiliência das infraestruturas às alterações climáticas. Aliás, eu devo dizer que recebi muitas perguntas sobre este plano na sequência do que aconteceu em Valência. E, obviamente, que aquilo que nós fazemos com este plano é precisamente tentar planear a melhor forma de reduzir incidências, reduzir impactos, reduzir dimensões dos acontecimentos, antecipar, avisar. Mas há uma coisa que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos evitar que estes acontecimentos aconteçam. E eles vão acontecer cada vez mais. Acho que isso é uma certeza que todos nós seguimos. Mas, portanto, nós concluímos já este plano de resiliência. Temos um conjunto de medidas de adaptação, quer à rede ferroviária, quer à rede rodoviária, mas também para os ativos da climática que suportam a exploração. Temos uma vantagem. Uma parte significativa da nossa rede está em adaptação neste momento. Portanto, isso permite-nos atuar mais cedo do que outros. Eu não me esqueço da primeira coisa que eu ouvi do meu colega espanhol, depois do que aconteceu em Valência, que foi, se nós tivéssemos feito estes investimentos depois da data X, se calhar não tínhamos feito assim. Achei esta afirmação, a primeira afirmação, achei-a interessante. Ou seja, inovação e resiliência, não apenas climática,
mas para aquilo que é importante em termos de gestão de infraestruturas críticas. Este é outro tema para o qual nós temos de nos saber adaptar, porque o nosso problema, em termos de resiliência das infraestruturas, está longe de ser só relativo a eventos climatéricos extremos. Eu trouxe aqui só alguns exemplos de desafios e oportunidades. O tema BIM já tinha sido mencionado há pouco nas intervenções iniciais, é um tema absolutamente essencial, mas também aqui vamos voltar sempre à mesma questão, que é daqui a quanto tempo, quantas empresas é que são capazes, num concurso, recorrer a esta tecnologia, o que é que isto significa do ponto de vista concorrencial, estamos ou não estamos a afunilar o mercado. Nós temos que atuar em conjunto nesta matéria. Inteligência artificial. Nós estamos a fazer já vários desenvolvimentos com o necessário ceticismo em diferentes áreas dentro da organização, quer operacional, quer áreas corporativas de gestão. No entanto, estes investimentos, que são e que vão ser essencialmente um foco de futuro, são investimentos que nos criam também um conjunto largo de desafios do ponto de vista de segurança e particularmente de cibersegurança. Só para terminar, nós temos vindo e vamos continuar a investir num conjunto de projetos de investigação e desenvolvimento, como não podia deixar de ser. Os projetos em que estivemos envolvidos nos últimos 10 anos representaram qualquer coisa como 8,9 milhões de euros em projetos de investigação e desenvolvimento. Não é suficiente. Nós precisamos de aumentar estes projetos, precisamos de mais financiamento, precisamos cada vez mais, nós precisamos cada vez mais de aumentar esta interação, quer com as universidades, quer com, temos vindo a recorrer a esses instrumentos, a incorporação de doutorandos, a incorporação de mestrados, o desenvolvimento de teses. Precisamos cada vez mais trabalhar este tema, mas precisamos trabalhar este tema em conjunto e, portanto, termino com mais ou menos o ponto onde comecei, que é a importância, de facto, da existência de um cluster, de um funcionamento em rede que permita olhar para aquilo que são estes desafios, para nós não estarmos sempre nesta interna discussão do há capacidade, não há capacidade, estamos a ser exigentes do ponto de vista dos nossos objetivos e, em contrapartida, estamos a prejudicar a capacidade concorrencial com as discussões que isso depois causa em termos de contratação pública, Tribunal de Contas, etc. Para evitar estarmos neste diálogo, nós, de facto, precisamos de ter uma estratégia de um setor como um todo, embora depois, obviamente, cada um de nós tem desafios que são, por natureza, muito específicos. Empresas privadas e empresas públicas não terão o percurso de futuro exatamente igual, mas há aqui, de facto, muita coisa que, em termos colaborativos, pode ser trabalhada. Muito obrigado.